Muito bem, meus amigos, boa noite para todo mundo. Então, meu nome é Fernanda Berciani, como o Mário teve aí a honra de me anunciar, e a sua gratidão ao Mário por essa oportunidade também, e a todos vocês que estão aqui, né, dando essa audiência, né, que se não fossem vocês, a gente não estaria aqui hoje. E, gente, a gente está aqui para poder falar um pouquinho do que a gente estudou, do que a gente aprendeu, para passar para vocês. Enquanto a gente ensina, a gente aprende mais. Então, a gente vai falar sobre o Lemon eucalyptus, né, que é o Eucalyptus citriodora. É uma espécie de eucalipto entre as mais de 50, 100 espécies existentes. Existem aí cerca de 20 espécies que são as mais utilizadas economicamente. Nós já temos o nosso Eucalyptus, né, que é o Eucalypto radiata, outra espécie de óleo essencial da mesma família Eucalyptus, porém, a gente tem diferenças aí que são muito acentuadas, muito. A composição dos óleos, ela é completamente diferente. E por isso a gente tem diferentes aspectos físicos, diferentes aspectos emocionais e psicoaromaterapêuticos desses dois óleos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para facilitar aqui na apresentação para vocês, tá? Eu não vou ver o chat por enquanto, né, com a tela aqui compartilhada com vocês, eu não consigo ver o chat. Então, tá aqui. Então, Lemon Eucalyptus do terra, que é o Eucalyptus citriodora. Então, a gente tem aqui o aspecto da árvore, né, uma árvore longilínea e uma árvore bem alta, né, pode chegar a 50 metros de altura, tem algumas manchas no tronco, tem folhas que são longas, né, o formato delas são folhas longas, e ela é originária da Austrália, essa espécie. Porém, apesar de ser originária da Austrália, ela foi trazida para o Brasil, e hoje o Brasil é um dos maiores produtores dessa espécie de eucalipto, que é o Eucalyptus citriodora. Ele, podendo chegar a 50 metros, ele tem uma situação bem interessante, onde ela é uma árvore que ela tem um crescimento cerca de 3 vezes maior do que outras espécies, o que favorece a ela ser uma árvore, uma espécie de reflorestamento. Então, inclusive em Minas Gerais, né, onde eu sou mineira, você tem várias localidades lá que são de reflorestamento, e você vê, então, eucaliptos, muitos eucaliptos, né, nas fazendas, né, daquelas regiões, né, das montanhas, tem muitos eucaliptos que são regiões também que são produtoras também de óleo essencial, mas também são áreas de reflorestamento, né? Então, as folhas, de onde vem esse Lemon eucalyptus, né, que a do Terra criou esse nome? Porque o Lemon eucalyptus, porque essa espécie, as folhas estreitas, as folhas dela que tem esse aspecto estreito, eles formam uma espécie de coroa e que tem um aroma fortíssimo de limão, né? Você percebe a diferença do óleo do Lemon eucalyptus para o eucalipto, que é a outra espécie que chama-se Eucalyptus radiata, porque também a composição química deles são diferentes. Então, esse gênero eucalipto, né, ele é muito cultivado como fonte de madeira. Então, é uma árvore, especificamente o Eucalyptus citriodora, tem uma madeira muito rígida, muito utilizada, inclusive, na construção civil também. Pode ser utilizada para postes, mourões, energia e carvão, e, principalmente, pode ser utilizado matéria-prima para os nossos queridos óleos essenciais. Então, vamos lá. Então, eu mostrei aqui um aspecto físico da árvore mesmo, do eucalipto, que tem essa característica manchada do tronco, né? São árvores que podem alcançar 50 metros de altura e que possuem, então, um crescimento de cerca de 3 vezes mais rápido que outras espécies. A gente tem que ela é utilizada para diversas outras fontes, né, econômicas, e, além disso, a gente tem aí os óleos essenciais. Então, aqui, né, um aspecto bastante interessante é que a gente utiliza para a extração dos óleos essenciais por meio de destilação a vapor das folhas jovens. As folhas, então, o que os produtores fazem é cortar a árvore até uma altura de mais ou menos 1,5 m para estimular um novo crescimento, e assim vai ter folhas mais jovens novamente. Essas folhas mais jovens são ricas em óleos essenciais, e aí é onde a gente faz a extração e obtém aí o óleo essencial do Eucalyptus citriodora, que é o nosso Lemon eucalyptus, né? Então, aí, aspectos botânicos, a gente comentou sobre as folhas novas e a destilação a vapor, e aí a gente tem que essa é o lance, digamos assim, que diferencia o Lemon eucalyptus do nosso eucaliptus.
Às vezes as pessoas vão perguntar, mas eu já tenho eucalipto, por que ter um lemon eucaliptus? Porque, gente, a composição é completamente diferente. O nosso lemon eucaliptus, que é o eucaliptus citriodora, ele possui de 65% a 85% de um aldeído chamado citronelau, né? E esse aldeído citronelau, ele vai ter algumas características no aspecto físico muito diferentes do eucalipto radiata, que é a nossa espécie do eucaliptus, né? E que o nosso eucalipto radiata, ele tem o eucaliptol, né? Que já é uma outra substância em alto teor, chega a ser 70% mais ou menos da composição. Além do citronelau, a gente tem um álcool chamado citronelol, também em grande quantidade, cerca de 12%, além de outras substâncias, que também vão conferir ali algumas outras propriedades que nós vamos acompanhar agora. Então, o eucalipto, o lemon eucaliptus, que é o nosso eucalipto citriodora, ele vai ter uma forte ação anti-inflamatória e antisséptica, que é justamente a junção dessas duas principais substâncias, citronelau e citronelol, né, um álcool e um aldeído. Ele é um agente limpante muito poderoso, então ele é um antisséptico, ele é um bactericida muito poderoso. Vocês vão ver a indústria utilizando óleo essencial de eucalipto citriodora muito em desinfetantes, tá? E produtos de limpeza em geral. Essa é a espécie principal utilizada para desinfetantes. Então, aí você já tem uma propriedade muito interessante para utilizar o lemon eucaliptus, tá? Além disso, ele também atua como analgésico, então ele ajuda a reduzir dores musculares e articulares. Por quê? Porque o citronelau, ele tem uma propriedade antiespasmódica, então vai atuar também em dores em cólicas, né? Cólicas, por exemplo, uterinas também, cólicas intestinais, e vai também trabalhar nessa questão das dores. Então, para atletas, né, das dores musculares, às vezes fica aquela sensação de, né, que o músculo está ali até pulando ali, e aí isso é interessante, você pode utilizar o lemon eucaliptus. Ele também tem propriedade hipotensora, anticonvulsivante e antidiabética, e por isso ele é, inclusive, recomendado para utilização para essas pessoas. Essa espécie, que é o lemon eucaliptus, ela é a espécie que nós utilizamos na sauna, por isso né, estava comentando aqui com o Mário, porque essa é a espécie que geralmente a gente utiliza para as saunas, né, nos clubes e condomínios, e justamente por ter essa ação antisséptica e também imunoestimulante. Ela ajuda, aumenta a imunidade e também tem a propriedade antiviral. A gente tem o citronelau, que é um aldeído muito reativo, que também tem essa propriedade antiviral. Entre o nome, próprio nome, quando a gente fala citronelau, citronelol, principalmente citronelau, ele é um componente também do citronela, né, do óleo de citronela. E com isso ele tem uma forte ação repelente de insetos. Então, pode ser utilizado como repelente, como fazer seu próprio repelente, tanto tópico quanto você colocar no difusor. Além disso, ele também pode reduzir o apetite e também pode ser utilizado como um desodorante natural para cosméticos e nos ambientes. É interessante, quando estava realizando a pesquisa, a espécie de eucalipto citriodora, ela é muito utilizada também na cosmética e na perfumaria para poder regular os aromas, o cheiro mesmo final da mistura, né? E também muito utilizada pela indústria de limpeza, indústria química, como eu comentei. Aqui já falei da atividade antiespasmódica, e aqui a gente vai chegar na parte da psicoaromaterapia. A gente tinha aqui o nosso eucalipto radiata, eucaliptus, ele era um estimulante mental, ele era também um óleo que ajudava na concentração, né? E aqui, já o lemon eucaliptus, você já tem uma outra ação, uma ação já relaxante mental, né? Então, uma ação bem diferente do eucaliptus. Além disso, ele tem uma forte ação trabalhando medo e a necessidade de controle das coisas. Às vezes a pessoa tem muito medo e aí o excesso de medo faz com que ela queira estar sempre sob controle, né? Tudo tem que estar sob controle. Se sair uma única coisa do controle dela, o horário, perder o horário, ela já desanda completamente. Por conta de medos. Medo de, não sei, de perder algum compromisso, medo de perder alguma promoção, alguma coisa. E aí esses medos, o eucalipto, o lemon eucalipto, ele ajuda a liberar um pouco desses medos. E aí a gente pode usar em massagens na nuca, né? Massagens nos ombros, tá? Massagens também na sola dos pés.
Além disso, ele também atrai novas ideias e vitalidade. Aí a gente pode utilizar isso no chakra da criação, né, que é o segundo chakra. Então, ali fica nessa região ali do baixo ventre. Fazer uma massagem estimulando a criação vai ajudar a criar novas ideias, a criatividade mesmo. E aí você vai ter outras opções, né, uma outra visão. Isso é muito importante. Muito interessante também a propriedade desse óleo. Como eu falei, ele tem um aroma bastante refrescante, cítrico, né, que remete ao limão, e é o cheirinho da sauna, né? Ele também, a questão dele ser bastante antisséptico, dele promover a limpeza, né? Você vê que a parte química dele ele promove uma limpeza, na psicoaroma também trabalha a limpeza. E aí ele trabalha uma limpeza que é uma limpeza interior, quando principalmente a gente cria crenças. E aí a gente às vezes cria crenças, inclusive lá na infância, e essas crenças elas vão limitar a nossa ação no hoje, né? Como adultos, como jovens. E a gente vai tomar decisões baseadas nessas crenças formadas lá na infância. E aí só que muitas vezes essas crenças elas foram criadas às vezes pela forma de criação dos pais, ou dos avós, ou por situações que foram, né, que a pessoa passou e que na hora da tomada de decisão ela acaba escolhendo de acordo com aquela crença, né? Acaba agindo de acordo com aquela crença que ela formou, que muitas vezes pode ser uma crença equivocada e limita, né? Que pode ser limitante. Então, esse óleo ele ajuda a fazer essa limpeza interior, limpeza de julgamentos, então, autocríticas, autocobrança, exigências, né? A necessidade de aprovação, necessidade que as pessoas gostem, necessidade né, de ser o melhor, né? Então, a gente, às vezes, vai cobrar a criança, como um exemplo, né? A gente cobra a criança, você tem que ser o melhor, você tem que tirar nota boa, você tem... Isso pode gerar uma crença na pessoa né, de perfeccionismo, e que quando ela cair, porque a gente está nessa vida, se a gente está nessa vida, a gente vai errar, a gente vai aprender com os erros, então uma hora a gente vai perder, aliás, a gente vai mais perder, né? A gente vai perder várias vezes e aprendendo com essas derrotas, a gente vai construir sucessos. Só que, dependendo de como foi feita né, essa crença, que foi consolidada essa crença, isso vai fazer uma trava, né? E esse óleo é interessante porque ele ajuda com uma certa leveza, não é um óleo de, vamos dizer assim, de ataque, né? Ele, com carinho, aconchego, uma nutrição conosco mesmo, ele ajuda a promover essa limpeza, a resgatar a criança lá que era livre, né, que era livre de julgamentos, que era pura, né, que era sincera, e aí isso vai ajudar aí a soltar, né, liberar essas crenças aí, podem ajudar realmente a desbloquear várias situações na nossa vida. Então, é um óleo para ser utilizado pensando nisso, né? Fazer massagens, a gente pode utilizar em massagens, em compressas, em escaldapés, no difusor, né? Então, ó, ajuda a curar a parte da criança que ficou com rigidez, devolvendo a alegria e a espontaneidade comum própria da infância, né? Às vezes as pessoas elas desaprendem, né? Elas esquecem como era bom ser espontâneo, como era bom ser alegre, como a vida pode ser boa, né? Dependendo só de como a gente enxerga ela, né? Livre dessas crenças que a gente vai criando ao longo do nosso crescimento, da nossa jornada nessa vida. Além disso, ele também trabalha o chakra cardíaco. Então, ele também trabalha a parte respiratória. A gente pode recordar disso quando a gente participa ou, né, vai na sauna. Muito porque ele é antisséptico, né? Nem tanto como um descongestionante, como é com eucalipto radiata, né? O nosso eucaliptus, que já tem essa propriedade mais descongestionante, mais que ajuda a melhorar a sinusite, congestão nasal, tá? Aqui o lemon eucaliptus ele já vai ser mais um antiviral, antisséptico, bactericida, né? E vai promover aqui esses outros aspectos aqui que a gente está comentando de limpeza, tá? Então, como utilizar? A gente tem aproximadamente 5 gotas, você pode utilizar no difusor, é suficiente. Em banhos, pode utilizar, você pode fazer sua própria sauna dentro do seu banheiro, né? Colocar aí 20 gotinhas na banheira, dissolvida primeiro no óleo vegetal ou no vinagre orgânico de maçã, ou até
Um óleo vegetal mesmo de girassol pode ser utilizado, ou óleo de coco. Aí você pode também, para quem não tem banheira, né, a gente pode colocar algumas gotinhas ali no cantinho do chuveiro enquanto toma uma ducha bem quente, tá? A gente pode utilizar em compressa para esses casos onde a gente quer aliviar, por exemplo, cólicas, né? A gente pode inalar diretamente do lenço ou de um inalador fisiológico, com um soro fisiológico ou com água. A gente pode fazer as massagens. E a gente dilui no óleo vegetal porque a gente vai facilitar a penetração do óleo essencial na pele pela biocompatibilidade do óleo vegetal com as características da nossa pele, né? Então, este aqui, gente, foi o óleo essencial de Lemon Eucaliptus, que a gente apresentou aqui para vocês essas propriedades incríveis aqui.